Olá, tudo bem? Meu nome é Ronilson, eu sou professor de Química do IFMA Campo Santo Inês. E vou trabalhar com vocês a disciplina de Química no nosso projeto Estudar Juntos. Tá? Vou trabalhar com vocês mais a disciplina de Química Geral, ficando as outras químicas com outros professores, tá bom? Na aula de hoje, gente, nós vamos ver aí os elementos químicos e a sua classificação, e vamos ver também propriedades periódicas, de uma maneira breve. Espero que vocês entendam a organização dos elementos químicos na tabela periódica e também como vão variar as propriedades periódicas ali na tabela, conhecendo essas propriedades e sabendo reconhecê-las, né, em algumas situações. Bom, para que tabelas? Para que serve? Então a gente tem aqui vários exemplos de tabelas e elas vão trazer para a gente informações de uma forma fácil, fácil de ser absorvido, de fácil entendimento, certo? Então aqui tem uma tabela de futebol, Flamengo aí está em terceiro, Palmeiras em primeiro, não sei o que aconteceu nessa rodada aí. Nós vamos ter aqui uma tabela de exemplo do auxílio emergencial do governo nessa época de Covid-19, uma tabela que eu não conhecia, que é essa tabela chinesa, para saber qual é o sexo da criança, tabelas de engenharia, tabelas de preço, tá? Então, gente, as tabelas vão ter aí uma infinidade de aplicações e elas visam facilitar a nossa vida. E a tabela periódica? Também é uma tabela composta de linhas e colunas em que eu vou organizar quem? Os elementos químicos. Esse QR Code aí, gente, vocês podem utilizar para estar baixando um aplicativo aí muito legal de tabela periódica. Tá? Esse aplicativo, vamos abrir ele aqui, ele vai apresentar uma tabela periódica interativa em que vocês vão poder observar aí a organização da tabela. Tá? Então a tabela periódica está organizada em linhas, que são os períodos, tá ali as linhas, vou ter 7 linhas, que são chamadas de períodos, e colunas, que são grupos ou famílias. Tá? E o que é que esses grupos ou famílias têm em comum? Propriedades. As propriedades químicas dos elementos de uma mesma família são comuns. Então, por exemplo, aqui na família que está destacado do grupo 18, eu tenho os gases nobres. O que eles têm em comum? A baixa reatividade. Tá? Eu vou ter ainda, gente, nessa tabela, algumas classificações aqui, como metais, não metais. Vou poder fazer uma variação aqui da temperatura e ver o estado físico. Tá? Tem uma divisão aqui de acordo com a distribuição eletrônica, blocos S, P, T e F na tabela periódica e mais outras coisas aí. Tá? Então a tabela periódica ela vai ter, como a gente já viu, 18 famílias e 7 períodos. E aqui embaixo ó, eu tenho duas séries, a série dos lantanídeos, encabeçada aqui pelo lantânio, e a série dos actinídeos, encabeçada aí pelo actínio. Elas foram retiradas aqui para que a tabela não ficasse tão comprida. Para ficar mais compacta, esses dois períodos aí foram colocados embaixo, tá? Então, esses elementos que estão aqui embaixo pertencem, respectivamente, ao sexto e sétimo períodos, tá? Ela é organizada em função do número atômico crescente, então numa mesma família o número atômico vai aumentando, ó, nessa primeira família aqui, ó, 1, número atômico 3, número atômico 11, número atômico 19 e assim por diante. E também no período ela vai aumentando. Aqui ó, o potássio número atômico 19, cálcio número atômico 20 e assim por diante. Tá? Então a nossa tabela periódica vai ter basicamente aí essa organização. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Eu tenho também essa tabela periódica que vocês também podem apontar o celular de vocês nesse QR Code aí e baixar.
ela está atualizada, tá? Tem vários elementos aí mais atuais que estão aqui, ó, nessa última parte aqui. E aí fica um material de consulta permanente para vocês, tá bom? Classificação na tabela. Eu vou ter os metais, como eu falei anteriormente, que são esses aqui, ó, em amarelo e em laranja. Eu vou ter metais representativos, que são esse grupo aqui e esse outro. Metais de transição, esse bloco central aqui, e metais de transição interno, que são retirados dessa parte, como eu falei anteriormente. Há metais que correspondem a esses elementos aqui em verde, tá? Dá uma olhadinha na sua tabela periódica para compreender quem são eles. Os gases nobres, que é a última coluna, tem esse nome porque tem baixa reatividade química. O hidrogênio, que é considerado um elemento à parte, tendo característica de não metais. E aí, gente, nessa tabela eu vou ter também ainda alguns nomes para os grupos dos elementos representativos, tá? Que são os metais alcalinos, alcalinos terrosos, alcalinos porque formam compostos básicos, terrosos porque têm um aspecto de terra, né? São mais grosseiros do que os metais alcalinos. Grupo do boro, pulando aqui para esse outro bloco, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios e os gases nobres, como a gente já tinha visto, tá? Eu vou ter elementos químicos, tanto naturais quanto artificiais, tá? Os elementos químicos, vou voltar aqui para a tabela anterior. Os elementos químicos naturais correspondem aos elementos cisurânicos, ou seja, tem um número atômico menor do que o urânio. E os elementos artificiais são os transurânicos, tem um número atômico maior do que o número atômico do urânio, tá? Então vamos avançar um pouquinho. Distribuição eletrônica. Então, gente, para os elementos representativos, a distribuição eletrônica ajuda a localizar facilmente eles lá na tabela periódica, tá? Então vamos analisar aí a distribuição eletrônica. O cloro, número atômico 17, você vai distribuir aí 17 elétrons, tá? Em que eu vou ter a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, esse átomo aqui ele possui 3 camadas eletrônicas. Na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda tem 8 e na terceira tem 7. Ele vai ter 3 camadas, ou seja, esse elemento você vai encontrar ele lá no terceiro período da tabela periódica. E ele vai estar localizado lá no grupo 17, ou seja, ele vai terminar aqui a sua distribuição eletrônica com P5. Então, quando a gente olhar lá no bloco P, P1, P2, P3, P4, P5, né, são os halogênios. Então, ele vai estar localizado aí no grupo 17. O ferro, fazendo a distribuição dele aqui, seguindo lá o diagrama de Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ele já vai ter quantas camadas? Primeira camada 2 elétrons, segunda camada 8, terceira camada 14 elétrons e a última camada 2. Então, esse elemento ferro, ele vai estar aí com 4 camadas eletrônicas, você vai encontrar ele no quarto período, tá? Dá uma olhadinha aí, pega a sua tabela periódica, baixa aí as tabelas que eu já deixei para você aí como exemplo. E ele vai estar no grupo 8, tá? Na tabela periódica. Dá uma pausada no vídeo aí e confere, tá bom? Uma questãozinha básica aí do Enem vai falar que na mitologia grega, Enem 2018, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento.
o elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento número 73, de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens, foi conferido os nomes de nióbio e tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica metalúrgica na produção de supercondutores e outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pela propriedade química e física comum aos dois. Então, esse texto aqui vai deixar bem claro para a gente que ele está falando de dois elementos químicos que têm propriedades químicas e físicas comuns, tá? Ou seja, quando a gente for fazer a análise aqui, vai ficar fácil a resposta. Então, na letra A teremos elétrons no subnível F. Para você observar se ele tem elétrons no subnível F, você vai ter que fazer a distribuição, tá? Eu não vou fazer a distribuição aqui. Você vai dar uma pausada aí no vídeo, vai pegar o número atômico de cada um deles aqui e vai fazer a distribuição em níveis e subníveis de energia. Se você ainda não sabe fazer isso, não se preocupe, porque nas próximas aulas eu vou dar um destaquezinho aí para a distribuição eletrônica. Quando a gente estiver falando lá um pouquinho sobre modelos atômicos, tá bom? B de bola. Ser elementos de transição interna. Série dos lantanídeos e actinídeos. Pertencer ao mesmo grupo na tabela periódica. Gente, a resposta aqui, ó, nem preciso ir mais adiante, é a letra C. São elementos que foram até confundidos, ou seja, eles têm características muito parecidas. E a gente viu ainda há pouco que na mesma família eu vou ter características químicas e físicas semelhantes. Então a resposta correta aí, letra C, tá? Essas outras alternativas aqui vai ficar como tarefa para você. Faz a distribuição e vê a localização dele na tabela periódica, tá bom? Vamos adiante aí. Propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São propriedades dos elementos químicos que vai variar com o aumento do número atômico. E aí eu vou ter, essa propriedade vai aumentar ou vai diminuir de acordo com o aumento do número atômico. A primeira propriedade periódica aí que a gente vai analisar é o raio atômico, tá? Então eu tenho aqui nessa imagem dois átomos consecutivos. O raio atômico não é simplesmente eu pegar aqui um círculo e medir a distância entre a borda e a extremidade. Lá como na bicicleta, né? Na bicicleta tem a roda e tem lá o raio, que é a distância do eixo aí até a borda. Aqui a ideia de raio, ela vai ser a metade da distância de dois átomos que vão estar unidos, tá? Juntos. Dois átomos idênticos que vão estar juntos. Por quê? Porque vai ocorrer uma interação entre os elétrons de um átomo e os elétrons do outro. E aí eles vão sofrer uma pequena deformação, diferentemente do que se eu tivesse os átomos isolados, tá? Então isso vai me dar uma medida aproximada do raio atômico. Ao contrário do que a gente imagina, o átomo ele não tem aí elétrons bem posicionados lá na camada mais externa, de que eu posso pegar o núcleo e medir essa distância, tá? Os elétrons eles estão se movendo dentro de uma região, certo? Então não dá para eu medir simplesmente do centro até a borda do átomo. Aí precisa ter uma ligação para fazer isso, tá? Bom, vamos ver aí como é que ele vai variar na tabela periódica. Então tá aqui, ó, a tabela periódica e como é que esses raios vão variar aí nessa tabela. Então, gente, para entender essa variação aí, eu vou ter que analisar a família, como é que vai variar esse raio na família, no grupo, e como é que vai variar aqui na linha que é o período, tá? Então a gente já está observando aqui que esse raio atômico em um grupo ele aumenta de cima para baixo, tá? Isso se deve por quê? À medida que eu vou descendo em uma família, vai aumentando o quê? O período. E o período significa o quê?
é a quantidade de camadas que o átomo vai ter. Então, se ele está no primeiro período, ele tem uma camada, no segundo período ele tem duas, no terceiro período ele tem três. Se vai aumentando o número de camadas, o tamanho desse átomo vai aumentando, o que justifica esse aumento de cima para baixo. E no período? No período, a gente vai considerar aí, uma propriedade chamada de carga nuclear efetiva. Tá? O que é isso? Em um período, em uma linha, à medida que eu for para a direita, o número atômico aumenta. Ou seja, eu tenho mais prótons. E esses prótons, gente, são eles que mantêm os elétrons presos ali ao redor do átomo. Tá? Então, os elétrons mais externos, eles se mantêm presos ao núcleo devido à atração dos prótons com esses elétrons que estão mais distantes. É claro que se eu tenho mais prótons, eu vou atrair para próximo de mim, próximo do átomo aqui, os elétrons. E se eu tenho menos prótons, esses elétrons vão ficar mais distantes, porque essa força vai ser menor. Tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, nós temos o magnésio, que tem número atômico 12, ou seja, ele tem 12 prótons. E eu tenho o cloro, que tem número atômico 17, ele tem 17 elétrons. Ambos têm 3 camadas, ou seja, estão no mesmo período. Mas qual dos dois tem o maior raio? Quem vai ter o maior raio é o magnésio, tá? É o magnésio. Por quê? Os seus elétrons da última camada vão ser atraídos por 12 prótons, enquanto o cloro vai ter os seus elétrons da última camada sendo atraído por 17 prótons, ou seja, uma atração muito maior, tá? Vamos dar uma olhadinha aí numa questão do Enem. Olha aí. Então a gente tem aí uma questão que vai falar aí sobre raio atômico, mais especificamente de raio iônico, tá? O cádmio, ele é um metal pesado, né, presente em baterias, e que são descartados de maneira irregular do meio ambiente ou quando não incinerados. Diferentemente da forma metálica, esses íons de cádmio eles são extremamente perigosos porque eles podem substituir os íons de cálcio, causando doenças degenerativas, né, ossos porosos, etc. Pode ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco 2+, que são extremamente importantes para os rins. E a figura aí vai ter os raios dos respectivos metais e os seus cátions, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Eu tenho o cálcio e tenho o íon de cálcio. O que a gente observa? Que o raio dele diminuiu. O cálcio tinha raio atômico 197 e o cátion de cálcio, que é o cálcio 2+, tem o raio atômico 100 picômetros, que é a medida aí utilizada na figura. O que a gente observa? Quando um átomo perde elétrons, o que acontece? A tendência é que o número de camadas dele diminua, ou seja, a atração do núcleo vai ser maior sobre a quantidade de elétrons que vai ficar. E aí eu tenho uma diminuição do tamanho do raio. Quando um átomo ganha elétrons, eu vou ter o efeito contrário, que é o aumento do raio. Tá? O aumento do raio. Considerando isso, o que a gente observa? Que o cádmio tinha um raio atômico de 152 picômetros e o cálcio 197. Mas os dois, quando viram íons, têm raios que são aproximadamente iguais, né? 100 e 103. Além disso, eles possuem a mesma carga, que é 2+. Isso facilita que um substitua, tome o lugar do outro lá em uma rede de átomos, certo? Então vamos analisar as alternativas. Apresenta baixa energia de ionização, que favorece a formação de íons e facilita a sua ligação a outros compostos. Todos os metais, gente, vão ter baixa energia de ionização. A gente vai já comentar um pouquinho sobre isso. E não vai explicar a resposta. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Esse cádmio ele não tem tendência a atuar em processos biológicos, tá?
Na verdade, o que ele está fazendo aí é substituir um metal que tende a fazer isso. Letra C. Possui raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Ou seja, o cádmio ele tem um raio que é muito próximo e também tem a carga que é idêntica. Ou seja, ele pode substituir. É isso que está falando no texto, tá? Então você vai marcar aí nessa questãozinha do Enem a letra C, ok? Energia de ionização. O que é isso? É a energia que um átomo absorve para que ele possa perder um elétron, tá? A primeira energia de ionização é maior do que a segunda, maior do que a terceira. Ou seja, eu vou gastando mais energia para ir arrancando os elétrons de um átomo. Como isso varia na tabela periódica? Varia da esquerda para a direita. Ou seja, quem tem maior energia de ionização, quem é mais difícil de arrancar os elétrons, são os átomos que vão apresentar raio atômico pequeno. Por quê? Porque a interação da carga do núcleo do átomo é maior sobre os elétrons que estão mais próximos dele. Tá? Então isso aí vai explicar muito facilmente a energia de ionização. Os metais que estão desse lado têm baixa energia de ionização, ou seja, eles tendem facilmente a perder elétrons. Tá? Por isso que os metais tendem a formar cátions, que são os íons positivos. Você vai ver isso aí também na nossa próxima aula, tá, gente? Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo ele ganha elétron. Ou seja, um átomo que já é rico em elétrons, ele quer ganhar elétrons para adquirir estabilidade. Ou seja, os não metais que estão nessa região aqui, eles vão tender a ganhar íons. Tender a ganhar elétrons para formar íons. Tá? Semelhante a essa propriedade aí, eu vou ter a eletronegatividade. E o que é essa eletronegatividade? É a tendência de um átomo a atrair os elétrons quando ele se liga com outro átomo. Tá? Quanto menor esse átomo, maior a atração dele sobre os elétrons que estão nessa ligação, fazendo com que esses elétrons venham para próximo dele. Tá? Então vai variar aí da mesma maneira que a eletroafinidade. Tá bom? Dá para a gente analisar ainda mais uma questão aí. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes, trazem curiosos nomes que significam novo, oculto, inativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento químico, justamente por esse motivo ficaram sem ser observados por séculos. Só que em 1962, um químico depois de longos esforços, ele conseguiu forçar uma ligação química ali do xenônio com o flúor. Tá? Então o flúor, gente, ele é um não metal muito de raio pequeno que atrai fortemente os elétrons ao seu redor. Tá? Então qual a propriedade que o flúor apresenta? Para que ele consiga se ligar com um gás nobre que é inerte, teoricamente. É a letra C aí, eletronegatividade, tá? Letra C aí, eletronegatividade. Bom, gente, então nessa aula de hoje aí a gente viu um pouquinho aí sobre propriedades periódicas, sobre a organização da tabela periódica, tá? Estarei aberto aí para dúvidas posteriores. Vocês podem entrar em contato comigo aí, tá? Não se esqueçam de fazer as questões que eu recomendei aí ao longo do vídeo. Espero que vocês estejam comigo aí na nossa próxima aula. Agradeço já pela participação de vocês, por estarem assistindo aí com calma essas aulas que foram preparadas para vocês com muito carinho, tá? Então, um beijão. Tchau, tchau.